A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! A Moreninha, capítulo 22, Mau Tempo. Tristes dias têm se arrastado. Augusto está desesperado. Voltando da ilha depois daquele belo dia da declaração de amor, achou na corte seu pai e em poucos momentos teve de concluir da severidade com que era tratado, que já alguém o havia prevenido das suas loucuras e dos muitos pontos que ultimamente tinha dado nas aulas. A mais bem merecida repreensão e um discurso cheio de conselhos e admoestações vieram, por fim, dar-lhe a certeza de que o seu bom velho estava ciente de tudo. Para coroar a obra, contra o costume do maior número dos nossos agricultores que, quando vêm à cidade, estão no caso do fogo viste linguiça, e ainda bem não puseram os pés no Lago do Passo, já têm os pés na Praia Grande, que por estes bons 50 anos há de continuar a ser Praia Grande, apesar de a terem crismado Niterói, o pai de Augusto não falava em voltar para a roça. E, a julgar-se pelo sossego e vagar com que tratava os menos importantes negócios, parecia haver esquecido a moagem e a safra. Chegou o sábado. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir o dia de domingo na ilha e obteve em resposta um não redondo. Jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia, e o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse à honra, julgou muito conveniente trancá-lo no seu quarto. Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios. Erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. Amor é um menino doidinho e malcriado, que quando alguém tenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda mais que solto e livre. Prudente é facilitar-lhe o que deseja para que ele disso se desgoste. Soltá-lo no prado para que não corra, limpar-lhe o caminho para que não passe, acabar com as dificuldades e oposições para que ele durma e muitas vezes morra. O amor é um anzol que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito destravado, por mais força que se faça, mais o maldito rasga, esburaca e se aprofunda. Portanto, muita indústria deve ter quem o quer pôr na rua, e para consegui-lo convém ir despedindo-o com bons modos, parlamentares oferecimentos e nunca bater-lhe com a porta na cara. Porém, os homens mal passam de certa idade, só se lembram do seu tempo para gritar contra o atual e esquecem completamente dos ardores da mocidade. O resultado disso é o mesmo que tirará o pai de Augusto da energia e violência com que procura apagar a paixão do filho. Já era tarde. Augusto ama deveras, e pela primeira vez em sua vida, e o amor mais forte que seu espírito exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não há ideias mais livres que as do preso, e pois o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou atrevida por esse mar imenso da imaginação. Então começou a criar 1000 sublimes quadros, e em todos eles lá aparecia a encantadora Moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a com seu vestido branco, esperando-o em cima do rochedo. Viu-a chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Ouviu-a acusá-lo de inconstante e ingrato,
Daí a pouco, pareceu-lhe que ela soluçava. Escutou um grito de dor semelhante a esse que soltara no primeiro dia que ele tinha passado na ilha. Aqui foi o nosso estudante às nuvens. Saltou exasperado fora do leito em que se achava deitado. Passeou a largos passos por seu quarto, acusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez 1000 planos de fuga. Esbravejou, escabelou-se e, como nada disso lhe valesse, atirou com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo, jurando que não havia de estudar 2 meses. Carrancudo e teimoso, mandou voltar o almoço, o jantar e a ceia que lhe trouxeram, sem tocar não só prato. E sentindo que seu pai abria a porta do quarto, sem dúvida para vir consolá-lo e dar-lhe salutares conselhos, voltou o rosto para a parede e principiou a roncar como um endemoninhado. Já dormes, Augusto? Perguntou o bom pai, abrindo as cortinas do leito. A única resposta que obteve foi um ronco que mais assemelhou-se a um trovão. O experimentado velho fingiu ter se deixado enganar e, retirando-se, trancou a porta ao pobre estudante. Uma noite de amargor foi, então, a que se passou para este. Na solidão e silêncio das trevas, a alma do homem que padece é, mais que nunca, toda de sua dor. Concentra-se, mergulha-se inteira em seu sofrimento, não concebe, não pensa, não vela, não se exalta senão por ele. Isto aconteceu a Augusto, de modo que, ao abrir-se na manhã seguinte a porta do quarto, o pai veio encontrá-lo ainda acordado, com os olhos em fogo e o rosto mais enrubescido que de ordinário. Augusto quis dar 2 passos e foi preciso que os braços paternais o sustivessem para livrá-lo de cair. — Que fizeste, louco? Perguntou o pai cuidadoso. — Nada, meu pai. Passei uma noite em claro, mas eu não sofro nada. Oh, ele queria dizer que sofria muito. Imediatamente foi-se chamar um médico que, contra o costume da classe, fez-se esperar um pouco. Augusto sujeitou-se com brandura ao exame necessário e, quando o médico lhe perguntou: "O que sente?", ele respondeu com toda a fria segurança do homem determinado: "Eu amo." "E mais nada?" "Oh, senhor doutor, julga isso pouco?" E, além destas palavras, não quis pronunciar mais uma única sobre o seu estado. E, contudo, ele estava em violenta exacerbação. O médico deu por terminada sua visita. Algumas aplicações se fizeram e um dos colegas de Augusto, que o tinha vindo procurar, fez-lhe o que chamou uma bela sangria de braço. A enfermidade de Augusto não se deu, porém, com tanta facilidade como a princípio supôs o médico, 3 dias se passaram sem conseguir-se a mais insignificante melhora. Uma mudança apenas que se operou. A exacerbação foi seguida de um abatimento e prostração de forças notável. Sua paixão, que também se desenhava no ardor dos olhares, na viveza das expressões e na audácia dos pensamentos, tomou outro tipo. Augusto tornou-se pálido, sombrio e melancólico. Horas inteiras se passavam sem que uma só palavra fosse apenas murmurada por seus lábios. Prolongadas insônias eram marcadas minuto a minuto por dolorosos gemidos e seus olhos, amortecidos como que obsequiavam a luz quando por acaso se entreabriam. Na visita do 4º dia, o médico disse ao pai de Augusto: "Não vamos bem." Uma ideia terrível apareceu então no pensamento do sensível velho. A possibilidade de morrer seu filho, a flor de suas esperanças, e tal ideia derramou em seu coração todo esse fel
cujo amargor só pode sentir a alma de um pai. E entrou apressado e trêmulo no quarto do enfermo, e vendo-o prostrado no leito como insensível, como meio morto, exclamou com lágrimas nos olhos: "O meu filho, por que me queres matar?" Um brando favônio de vida passeou pelo rosto de Augusto. Seus olhos se abriram, um leve sorriso de gratidão lhe alisou os lábios, também 2 lágrimas ficaram penduradas em suas pálpebras. E ele, tomando e beijando a mão paterna, murmurou com voz sumida e terna: "Meu pai, tão bom!" Doces frases que retumbaram com mais doçura ainda no coração do velho. "Querido louco", disse ele, "tu me obrigas a fazer loucuras." E saiu do quarto e logo depois de casa, mas voltando passadas algumas horas, entrou de novo na câmara do doente, fez retirar todas as pessoas que aí se achavam e, ficando só com ele, deu-lhe provavelmente algum elixir tão admirável que as melhoras começaram a aparecer como por encantamento, no mesmo instante. Que milagre não será capaz de fazer o amor dos pais? Novidades do mesmo gênero perturbavam a paz e os prazeres na ilha de... Dona Carolina também padecia. Os nossos amantes acabavam de chegar ao sentimental e, com o seu sentimentalismo, estavam azedando a vida dos que lhes queriam bem. Os namorados são semelhantes às crianças. Primeiro divertem-se com suas momices, depois incomodam-nos choramingando. A bela moreninha tinha visto romper a aurora do domingo no rochedo da gruta, e tendo debalde esperado o seu estudante até alto dia, voltou para casa arrufada. No almoço não houve prato que não acusasse de mal temperado. Faltava-lhe o tempero do amor. O chá não podia tomar. O dia estava frio de engelar. Toda a gente de sua casa a olhava com maus olhos. Seu próprio irmão tinha um defeito imperdoável. Era estudante. Pertencia a uma classe cujos membros eram, sem exceção nenhuma, bradava ela lindamente enraivecida, falsos, maus, mentirosos e até feios. À tarde sentiu-se incomodada. Retirou-se, não ceou e não dormiu. Tudo neste mundo é mais ou menos compensado. O amor não podia deixar de fazer parte da regra. Ele, que de um nadazinho tira motivos para o prazer de dias inteiros, que de uma flor já murcha engendra o mais vivo contentamento, que por um só cabelo faz escarcéus tais que nem mesmo a sorte grande os causaria, que por uma cartinha de 5 linhas põe os lábios de um pobre amante em inflamação aguda com o estalar de tantos beijos, se não produzisse também agastados arrufos, às vezes algumas cólicas, outras amargores de boca, palpitações, ataques de hipocondria, pruído de canelas, etc., seria tão completa a felicidade cá embaixo que a terra chegaria a lembrar-se de ser competidora do céu. Um exemplo dessa regra está sendo a nossa cara menina. Coitadinha, vai passando uma semana de ciúmes e amarguras. Acordando-se ao primeiro trinar do canário, ela busca o rochedo e, com os olhos embebidos no mar, canta muitas vezes a balada de Aí, repetindo com fogo a estrofe que tanto lhe condiz, por principiar assim: "Eu tenho 15 anos e sou morena e linda." E quando o sol começa a fazer-se quente, deixa o rochedo para passar o dia inteiro no fundo do gabinete ou ao lado de sua boa avó, que mal pode consolá-la porque, conhecendo já a causa da tristeza da querida neta, teme vê-la fugir vermelha de pejo, se não fingir com finura que ignora o estado de seu coração.
O dia de sexta-feira trouxe ainda algumas novidades à ilha de... A senhora Dona Ana recebeu cartas que a tornaram talvez menos triste, mas sem dúvida muito pensativa. A presença da linda neta parecia alentar mais essas reflexões, que se prolongaram até a tarde do dia seguinte, em que um velho e particular amigo de sua família veio da corte visitá-la e com a respeitável senhora ficou 2 horas conferenciando a sós. Esse homem despediu-se enfim da senhora Dona Ana, deixando-a cheia de prazer, e no momento em que saltava dentro do seu batel, vendo a interessante moreninha que tristemente passeava à borda do mar, saudou-a com esta simples palavra apontando para o céu. Esperança! Dona Carolina levantou a cabeça e viu que já o batel cortava as ondas, mas como para corresponder a tão animador cumprimento, ela, por sua vez, apontou também para o céu e, pondo a outra mão no lugar do coração, disse: Esperarei!